Bom, então vamos lá responder a questão 96 do Caderno Azul Enem 2017. Sempre que você tiver uma questão com um enunciado pequeno, você pode começar a ler pelo enunciado. Quando o enunciado for maior, comece a ler a questão pelo comando da questão. Nesse caso, vamos começar aqui pelo enunciado da questão, já que é pequeno, tá? Que diz assim: uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Qual o comando da questão? No ciclo natural do nitrogênio, então, a questão já se refere ao ciclo do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais, que no caso aqui ele deu que eram os nitratos, é produzido na etapa de, olha só, ciclos biogeoquímicos caem com muita frequência nas provas do Enem, principalmente o ciclo do nitrogênio. Então você precisa conhecer, você precisa entender como acontece o ciclo do nitrogênio, tá? E ele acontece da seguinte forma: o nitrogênio ele se encontra de forma abundante no ar atmosférico. Porém, o organismo da maioria dos seres vivos não consegue absorver diretamente esse nitrogênio do ar. Ele precisa ser fixado no solo, depois os vegetais vão utilizar esse nitrogênio que está no solo para fazer parte dos seus componentes estruturais, né, das moléculas de proteínas, né, aminoácidos, e depois os outros seres vão se alimentar desses vegetais e vão absorvendo essas moléculas, tá? Então, o que que acontece? Para que o nitrogênio seja fixado no solo, é necessário o auxílio, por exemplo, de bactérias, quando a fixação é uma fixação biológica, tá? Por exemplo, bactérias que a gente chama de bactérias fixadoras, tá? Elas vão fixar o nitrogênio no solo, tá? Esse nitrogênio vai ser transformado por essas bactérias em amônia, num processo chamado de amonificação, tá? Que vai converter o nitrogênio do atmosférico em amônia, NH3, tá? Essa amônia, ela vai ser transformada em nitrito. Esse nitrito, esse processo, no caso aqui, né, é chamado de nitrosação. Em seguida, esses nitritos, também por outras bactérias, será transformado em nitrato, tá? NO3 menos, tá? E esse processo nós chamamos de nitratação, que é exatamente o processo que está sendo solicitado na questão. Tá? Depois que esse nitrito é transformado em nitrato, ocorre uma outra etapa, que é a etapa de desnitrificação, que é feita também por bactérias que vão pegar esse nitrogênio, né, e devolver para a atmosfera. Tá? O processo que envolve a nitrosação e a nitratação, nós chamamos de nitrificação. Tá? Porém, a questão está se referindo a essa etapa aqui do processo, no caso do ciclo do nitrogênio, ou seja, o processo em que os nitritos são transformados em nitratos, e nós chamamos isso de nitratação, que está na alternativa A.